Esse tratamento da escoliose vai depender faixa etária, grau de escoliose e gravidade da lesão. E aí logo a gente identificou um desvio, alguma coisa do tipo e passou as fisioterapia, tudo, a natação que ela fez e graças a Deus hoje está muito bem. Já do paciente idoso, nós poderíamos enquadrar aí as artroses, que hoje... Artrose, artrite, artrose, as gonartroses quando são na articulação do joelho. Dois nomes. O professor Portela, na década de 50, foi quem trouxe todo o conhecimento da ortopedia pediátrica para o Rio de Janeiro. Esse tratamento da escoliose vai depender faixa etária, grau de escoliose e gravidade da lesão. O pé plano é o seguinte: quando nós temos a criança apoiando, ela tem que ter um eixo de 90, os dois pés no chão, um eixo de 90 graus feito a nível de tornozelo. Estamos aqui em mais um episódio do VitaliCast. Eu sou o Edivaldo Leda, farmacêutico especialista em suplementações personalizadas. Estamos através do Instagram, do YouTube e também da Rádio Boa Notícia. E hoje estamos com um convidado especial. Já chegou em Balsas, ganhando o coração aí de todos os seus pacientes. Chegou lá na farmácia, muito paciente deles e só chega elogio, viu, doutor? Seja muito bem-vindo a esse episódio do VitaliCast, Dr. Carlos Trípode, que é médico ortopedista, especialista em ortopedia infantil, não é isso, doutor? Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a todos que nos acompanham pela Rádio Boa Notícia. Sim, eu tenho especialidade em ortopedia, traumatologia e a parte de ortopedia pediátrica, que é voltada para o atendimento, para o diagnóstico e acompanhamento das patologias, das doenças ocasionadas na infância e até o período da adolescência. Então eu atendo desde a criança mais nova, recém-nascida, quando aparece com alguma deformidade como o pé torto congênito ou luxação congênita de quadril, que são doenças diagnosticadas na ortopedia justamente no pós-nascimento imediato, como também atendo a idosos, atendo de forma geral a ortopedia. Tanto a ortopedia pediátrica quanto a ortopedia adulta e geriátrica, que seria a parte da osteoporose e as artroses que acompanham o paciente na terceira idade. E associado a isso aí também, eu faço a parte de traumatologia, que são os acidentes ocorridos tanto na infância quanto na fase adulta da criança. Toda essa parte eu faço acompanhamento. A traumatologia seria a cirurgia, né? Já a intervenção cirúrgica? A ortopedia, ela se divide em duas fases. Nós temos a parte das doenças ocasionadas por deformidades ósseas, que seria a sua grande maioria a parte da ortopedia pediátrica, na qual se enquadra a escoliose, o genovaro, o genovalgo, que são as deformidades de membros inferiores, a escoliose, que é uma deformidade de coluna, que pode ser simples ou composta, pode ser também a cifose, que é outra deformidade de coluna, algumas doenças próprias da infância, como o raquitismo, a parte de pé plano pronado, pé plano supinado, que são tratadas e devem ser tratadas logo na infância. Esse aí é o método como a criança pisa, né? Exatamente. Plantar, pisa, fica no chão. Seria exatamente isso, então, né? A parte da ortopedia em si seria a parte das doenças que aparecem sem nenhum trauma, sem nenhum acidente. E a parte da traumatologia é a recuperação de traumas, os quais podem gerar fraturas, podem gerar amputações, podem gerar lesões ocasionadas por um trauma. Então, como o próprio nome diz, a traumatologia é a recuperação de acidentes, de traumas que foram sofridos pelo paciente. Já a parte da ortopedia, ela pode ser desde doenças da primeira infância, como doenças da vida adulta, como doenças da vida do idoso, que seria o quê? Na infância, um pé plano pronado, uma luxação congênita de quadril, a parte de cifose, escoliose, genovaro, genovalgo,
Agora, na parte do paciente adulto, mas não o paciente senil, o paciente já idoso, que seria o quê? Seria a parte das doenças associadas ao trabalho, que seriam as LES, lesões por esforço repetitivo, algumas outras patologias que aparecem na vida adulta, e na parte já do paciente idoso, nós poderíamos enquadrar aí as artroses, que hoje... Artrose, artrite, artrose, as gonartroses quando são na articulação do joelho, artrose de quadril, ou se não as bursites, a nível de ombro e também de quadril pode acontecer. E aí o que acontece? Nessa fase adulta, nessa fase de doenças senis, que já seria do paciente mais idoso, a cada dia ela vem se preconizando, ela vem se apresentando mais cedo devido ao tipo de vida, ao sedentarismo, à obesidade, à falta da prática esportiva. Então, hoje em dia... O trabalho é um pesado, né? Exatamente. Muito, né? E na nossa região, aqui na região de Balsas, nós vemos aqui no sul do Maranhão um grande número de pacientes por esforço repetitivo, por atuação pesada no serviço do agro, como era no passado, com menos maquinário, mais esforço humano, um grande número de deformidades e também de lesões a nível de cartilagem, a nível de coluna, ocasionados por quê? Pelo trabalho repetitivo e um trabalho pesado, né? Doutor, vamos entrar aqui um pouquinho na ortopedia pediatra, né? Inclusive, minha filha já consultou com você. Antigamente, a gente não tinha nenhum conhecimento. Eu hoje tenho minhas hérnias de disco, né? Dizem que quem não tem uma hérnia de disco, né? Mas assim, hoje eu tenho acho que 2. Minha filha também, outro dia estava reclamando de uma dor nas costas e logo a gente procurou você, né? E aí, até porque se não começar a tratar, não fizer todos os tratamentos, isso pode futuramente, se criança tá assim, imagine quando tiver a minha idade, né? E aí logo a gente identificou um desvio, alguma coisa do tipo e passou as fisioterapia, tudo, a natação que ela fez e graças a Deus hoje está muito bem. E o que você tem mais pegado nos ambulatórios, no consultório, doenças relacionadas à criança? O que eu posso te falar, Edvaldo, é o seguinte: o símbolo da ortopedia é uma árvore torta com uma estaca. A árvore torta seria a patologia, a doença ortopédica, e a estaca seria a ortopedia, para fazer a correção daquela deformidade. Eu tive o prazer de me graduar em ortopedia pediatra no serviço do professor Haroldo Rocha Portela, já falecido. E posteriormente eu fui auxiliado do Dr. Disseu Belize. Qual a importância desses dois nomes? O professor Portela, na década de 50, foi quem trouxe todo o conhecimento da ortopedia pediátrica para o Rio de Janeiro. E ele era membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, um dos fundadores dela, era membro da Sociedade Europeia, e várias técnicas que foram implantadas nessa graduação que participei vieram muito da Itália e da Europa. E como ele foi o introdutor da ortopedia pediátrica no Brasil e foi um grande mestre que nós tivemos, ali nos apresentou a principal forma da correção, que vem a ser o quê? Quanto mais precoce é feito o diagnóstico, mais precoce é iniciado o tratamento, melhor vai ser o resultado na vida futura. Por quê? Quando você apresenta, hoje, respondendo a tua pergunta, quando você apresenta num ambulatório de ortopedia, o que mais hoje surge seria a escoliose. O que vem a ser a escoliose? A coluna tem que ter um eixo vertical. No caso da escoliose, ela faz como se fosse um S. Então, quando essa criança se apresenta com essa curvatura, quanto mais precocemente for diagnosticado e for tratado, melhor vai ser o resultado. Esse tratamento da escoliose vai depender faixa etária, grau de escoliose e gravidade da lesão, através dos quais nós vamos fazer um exame panorâmico da coluna vertebral, e através desse exame panorâmico da coluna vertebral vai ser estimulado um grau. Sobre esse grau é que será determinado o tratamento. Então, o que acontece? Hoje, o que mais apresenta nos ambulatórios, tanto no público quanto no privado, é a escoliose pé plano pronado.
Só que ultimamente o que tem me preocupado até um pouco é um alto índice de tumorações. Uma pausa, só para você explicar para quem está nos ouvindo e nos assistindo o que é o pé planado, é? Pronado, né? O pé plano é o seguinte: quando nós temos a criança apoiando, ela tem que ter um eixo de 90, os dois pés no chão, um eixo de 90 graus feito a nível de tornozelo. Quando esse pé cai para dentro, ele é pronado. Quando esse pé cai para fora, ele é supinado. Então, pé pronado quando ele cai para dentro, e quando para dentro, para junto do outro pé, e quando ele cai para a face lateral, ele faz o pé supinado. Além disso, nós temos que ter uma curvinha embaixo do pé, que é uma curva plantar. Quando não existe essa curva, que o pé é totalmente reto, o pé toca todo ele no solo, aí é um pé plano, podendo ser pronado ou podendo ser supinado. Para isso tem que ser feito o exame físico, o raio-x dele com carga, ou seja, coloca-se a criança em pé e faz o raio-x com ela em pé. E ali nós vamos traçar um grau de deformidade, se é só plano, se é pronado, se é supinado, e em cima disso vai ser prescrito uma palmilha e um tratamento fisioterápico. Retorno para você, quanto mais recente, quanto mais nova a criança for, melhor vai ser o resultado final. Mas tudo isso aí tem tratamento e pode ser corrigido? Todos eles podem ser corrigidos. Qual é o maior agravante? Quanto mais tardiamente é feito o diagnóstico, pior é o resultado. Porque já tem uma deformidade maior e já tem uma rigidez articular. A criança é como se fosse a muda de uma planta. Então ela tem uma flexibilidade muito grande nas articulações e essa flexibilidade nos ajuda muito a fazer o tratamento e a correção da deformidade. O pé plano, pronado e supinado é um caso. O outro, que as pessoas às vezes confundem um pouco, é o pé torto. O pé torto ele já é diagnosticado no nascimento. O pé torto congênito já é diagnosticado no nascimento. 90% dos casos de pé torto congênito, eles ocorrem devido a uma malformação intrauterina. Não seria nem uma malformação, uma acomodação anômala, que a criança ela faz o quê? Ela flete o pé e roda, e ela é gerada nessa forma, a maioria das vezes por falta de espaço. Quando a criança nasce, ao invés dela ter o pezinho reto, fazendo um ângulo de 90 graus com o tornozelo, o que ela tem? Um pé varo rodado para gente, supinado e fletido. Então fica um pé equino, que ele é levantado, varo que é para dentro e supinado, que é típico. Quando nós temos esse diagnóstico, exatamente no momento do parto, essa criança deve ser enviada de imediato ao ortopedista, pois quanto mais precoce for o tratamento, melhor vai ser o resultado final. Se você começar a tratar uma criança com 15 dias, 20 dias, ela vai ter um resultado muito melhor do que uma criança que chegou com 6 meses, 1 ano. Nesse caso é fisioterapia? Não. Nesse caso, temos várias formas de tratamento. Primeiro, manipulação, que seria as massagens para corrigir as deformidades. Depois seria o uso de aparelho engessado. E por último, de órteses. Essa criança vai estar com o pé liberado logo no início da infância. Não é um tratamento rápido. É um tratamento a médio e longo prazo. Porque você tem que ver que é uma estrutura do corpo humano que vai suportar todo o peso dela. Então, primeiro nós fazemos a manipulação para liberar as articulações, depois pode ser feito a utilização de aparelho engessado com uso de cunhas, depois nós podemos fazer o uso de órteses, que seriam algumas botas, ou próprias órteses, que seriam aparelhos ortopédicos para corrigir a deformação. Em alguns casos tem necessidade de cirurgia para alongamento de tendão, e aí vai depender de caso a caso da deformidade, de criança para criança. Cada caso é indiferente. Você estava falando que acabou que eu fui fazer outra pergunta e eu lhe interrompi. Se eu não me engano, era alguma coisa de enxesto num braço de criança, alguma coisa assim do tipo. Não, o que eu tô vendo muito ultimamente apresentando na nossa região é a parte de tumoração. Tumoração óssea. E aqui... Seria um câncer mesmo. Exatamente. E aqui em Balsas eu faço a parte de biópsia óssea. O que vem a ser a biópsia óssea? Aparece uma criança com alguma elevação, algum carocinho,
ou criança ou adulto, em alguma parte do corpo, é feito um raio-x e é diagnosticado que é um tumor ósseo. No caso, é o osso que faz a protuberância. Algumas vezes o osso e algumas vezes os tecidos moles, que seria músculo, tendões. E aí o que acontece? Quando é feito esse diagnóstico através do raio-x, 80% desses diagnósticos aparecem por um achado radiológico. Você às vezes vai fazer um exame para procurar alguma coisa e aparece lá esse carocinho. E 20%, 30% aparece por uma tumoração mesmo. Quando se fala tumor, não quer dizer que é câncer. O tumor é qualquer elevação, qualquer protuberância que nós tenhamos na estrutura óssea. Aí o que é feito? É feita a biópsia óssea. O que vem ser a biópsia óssea? Nós retiramos um fragmento daquela tumoração, na região, daquele caroço, nós tiramos um fragmento, é enviado para um laboratório de histopatológico. Esse laboratório de histopatológico, ele vai diagnosticar se é um tumor benigno ou um tumor maligno. No caso do tumor maligno, nós podemos chamar de câncer. Vai dar o tipo de tumor, o estágio que ele está, e através desse tipo de tumor, estágio e classificação, aí nós vamos partir pelo serviço de oncologia para o tratamento. Se vai ser rádio, se vai ser químio, se vai ser cirúrgico imediato, se vai ser um cirúrgico tardio, em alguns casos amputação. Então, uma solicitação que eu queria fazer muito grande aos pais, pois ultimamente aí nesses últimos 6 meses aí, eu tive vários casos de tumor ósseo em criança, é o seguinte: se apareceu algum carocinho, apareceu alguma tumoraçãozinha, alguma elevação, apertou, mesmo a criança dizendo que não dói, procure de imediato o ortopedista. Pode ser que tenha dor ou não, no caso? Pode ter dor ou não. Agora procure... Tem alguma região mais específica que costuma aparecer? Não tem região específica. Então apareceu algum carocinho, eu acho que ele bateu, eu acho que ele caiu. Não, vá de imediato ao ortopedista. Não fica roxo, não fica... Nada. Eu tô com um caso de uma paciente minha agora que tem 12 anos e apareceu há 6 meses, em fevereiro desse ano apareceu uma bolinha, aquela bolinha foi crescendo e não doía. Passou por alguns especialistas, os especialistas disseram que era alguma coisa que iria sumir por si só. O pai ficou meio questionado, solicitou uma ressonância nuclear magnética e nessa ressonância veio dizendo que era uma tumoração. Ele me procurou, nós fizemos a biópsia e essa biópsia evoluiu para um tumor maligno muito agressivo e essa criança está com prognóstico, infelizmente, de talvez ter que fazer amputação do braço. É uma criança jovem, uma menina de 12 anos. E essa menina vai salvar graças à expertise do pai. De não ter aguardado, de ter feito curiosidade, né? De ter feito o exame, ter corrido, porque ele não se contentou que o diagnóstico foi fechado. Então, assim, eu peço aos pais, viram alguma coisa anormal na criança, nos procure. Porque é melhor que você nos procure, nós façamos um raio-x, não seja nada do que para frente a gente ter uma notícia ruim. Eu digo que Balsas está bem servido, cada dia mais chegando médicos, e você como um deles especialista, que eu acho que não tem no Maranhão ortopedista pediatra, né? Quando eu fui fazer a minha transferência do CRM do Rio de Janeiro para Balsas, no Conselho Regional de Medicina de Imperatriz, onde eu fiz a transferência, a menina me deu os parabéns. Doutor, bem-vindo, que o senhor é o único ortopedista pediátrico que nós temos aqui no nosso estado. Aí foi o que ela me passou. Eu não sei, mas eu acredito que sim. Porque aqui na nossa região, eu sei que todo o Centro-Sul não tem. Porque hoje eu recebo pacientes do Pará, recebo pacientes do Piauí, de São Luís, alguns pacientes já vieram para mim da Bahia, e parece que aqui no Maranhão, que eu saiba, só tenho eu mesmo. Aquela música, né? Sua fama se espalhou. Não, mas é assim mesmo. Quando você é um bom profissional... O que eu tenho muito que agradecer é a população de Balsas, a população tanto das cidades aqui dos arredores, Fortaleza dos Nogueira, São Pedro dos Crentes, Formosa da Serra Negra, Mangabeira, Riachão, porque em janeiro vão completar 2 anos que eu cheguei aqui com minha família, e nós fomos extremamente bem recebidos. E é uma população muito afetuosa,
Muito bom. Tanto das cidades quanto do sertão maior ainda. E é um povo muito bom. O povo maranhense é um povo muito bom e eu tenho que agradecer muito, porque eles nos fazem nos sentir em casa. Eles nos fazem nos sentir parte da sociedade aqui. E isso é muito legal. Verdade. Doutor, agora vamos falar um pouco da terceira idade. Sei que você atende muito paciente já na terceira idade, que você já comentou, questão do trabalho o laboral aí bem pesado e vem a consequência, né? E muitos é questão de joelho, questão coluna, hernia de disco, aquela cartilagem que já praticamente não se existe mais, né? Que você me diz de tratamento, de que tem de ideal de tratamento, de aconselhável? A primeira palavra que eu vou te dizer é o seguinte, que aquela história, a mamãe ficou idosa, ou a vovó tá velhinha, não tem tratamento, é assim mesmo, isso não existe. Hoje nós temos vários suplementos, nós temos vários medicamentos e vários tratamentos que nós podemos lançar a mão que vão dar um resultado muito bom para a patologia da terceira idade, que a maioria desses casos são as artroses, a osteoporose, artrites. E aqui nós vemos o seguinte, a mulher sertaneja, a mulher do interior, a mulher nordestina sertaneja, ela é uma guerreira. E que com uma quantidade grande de filhos, com pouco recurso, sempre trabalhando muito, carregando muito peso, e vem na velhice apresentar o quê? Um quadro grave de artroses, um quadro grave de limitação de movimentos, principalmente a nível de joelho, coluna e ombros. E todos esses casos sem tratamento. E outra coisa, a exposição gradual, a exposição durante longos períodos por trabalhos muito pesados, né? E com o passar dos anos, vem a conta. Então nós estamos aí à disposição para fazer o tratamento. Nós temos tido um resultado muito bom com os pacientes a nível de medicamento, fisioterapia, infiltrações intraarticulares, tanto a nível de uso de colágeno, que tá dando um resultado muito bom. É uma doença, essa doença senil, é uma doença que ela não tem cura, mas ela tem um controle. É a mesma coisa, a hipertensão, da diabetes e de Dá para viver sem dor. Dá para viver sem dor. E uma forma muito importante também é um fortalecimento da musculatura. Muito bom, isso é bem importante. Para que ela tenha um suplemento alimentar, faça atividade física, faça uma reabilitação, que a reabilitação ajuda muito, e é um conjunto. Não é porque a pessoa passou de uma certa idade e tem dores que tem que ficar sentadinha. Que aí é o que vai mais agravar e cada vez vai estar limitando mais e mais. Eu sempre gosto de contar a minha história, né? Eu, como já falei, eu tenho uma hernia de disco. E aí eu já estava um pouco acima do peso. E eu me consultei com um ortopedista. Ele, tem que diminuir um pouco o peso e fazer atividade física. Mas como que eu vou fazer atividade física se eu já tô doendo minhas costas? Foi o que eu perguntei para ele. Ele, não, você tá enganado. Com atividade física você vai fazer o fortalecimento. E assim foi, eu acho que deve ter uns 6 anos que eu faço academia, musculação, fortalecimento sempre. E é impressionante, já fiquei assim uns 15 dias que eu viajei, peguei férias, aí quando retorno, passa mais uns 5 dias, já começo a sentir a dor nas costas. É bem impressionante. É só nós pensarmos o seguinte, o nosso corpo é uma estrutura, como se fosse uma casa. Os nossos ossos, eles seriam os ferros que seguram essa estrutura, seriam os vergalhões. E a nossa musculatura seria o cimento. O que acontece? Ele está ali para nos manter de pé, mas se esse cimento enfraquecer, ele enverga. Para você ter uma ideia, agora nos últimos 4 meses, eu operei uns 5 pacientes com lesão, ruptura de tendão de Aquiles. Todos os 5 pacientes que eu operei com ruptura de tendão de Aquiles não faziam atividade física, vida sedentária, e ocorreu espontaneamente. O último que eu operei agora 2 semanas atrás, o rapaz estava assistindo uma partida de futebol, quando ele levantou da arquibancada que foi dar o passo... Não era nem jogando, estava assistindo. Não foi nem jogando. Arrebentou o tendão dele. Por quê? Devido ao desuso, devido à fraqueza, devido ao despreparo. Então, o que acontece? O paciente que tem uma atividade física regular, não seria aquele que faz só no final de semana. Domingo vou jogar uma pelada. Aí é o risco. O correto é 3 a 4 vezes por semana ele tem uma atividade física, pode ser 30, 40, 50 minutos, que vai reforçar a musculatura dele, e esse reforço na musculatura vai dar uma estabilidade na estrutura óssea, vai dar uma postura melhor,
a nível de estrutura óssea, o que vai fazer o quê? Vai diminuir o quadro álgico, o quadro de dor que ele vai sentir devido aos problemas de coluna, de joelho. Então vai ter uma melhora grande. Eu estou com dor nas costas, vamos fazer atividade física orientada pelo profissional médico, pelo acompanhamento. Exatamente. Doutor, mas como você falou, é uma doença como hipertensão, como diabetes, tem o tratamento. Não é, eu vou tomar 30 dias, fiquei bom, parei de tomar medicação, esquece. Não existe, né? Não. Senão você vai fazer o quê? Você vai estar postergando um problema. E para frente você vai encontrar esse problema pior. O que eu vejo muito aqui são lesões de vaqueiros que trabalham nas fazendas, e eles fazem muitas lesões de hérnia de disco. Por quê? Lá atrás fez uma lesão inicial, não tinha cinturão de proteção, naquela época não existia essa parte, e aí o que acontece? Ele tratava aquele período, voltava para a função, fazia uma outra lesão, e às vezes chegam no consultório com 5, 6 hérnias de disco já grande, tendo que se afastar da função, mas isso em idade jovem ainda. Então o que acontece? Apareceu uma lesão, não é porque você vai tomar um anti-inflamatório 2, 3 dias que vai passar dor que você deve pegar e esquecer aquela lesão. Vamos tratar por quê? O problema são as cicatrizes que essas lesões vão ocasionando. E essas cicatrizes, com o passar do tempo, ela vai dar uma piora no teu diagnóstico, vai dar uma piora na tua lesão, fazendo uma lesão cronificar. Ou seja, uma coisa que poderia ser tratado cicatricial ali, poderia ter sido resolvido de imediato, para frente vai dar uma lesão bem mais grave, que talvez o tratamento não seja tão satisfatório como o inicial. No caso cirúrgico, a gente se fala muito em cirurgia, risco cirúrgico de uma hérnia de disco. Existe o risco realmente dessa cirurgia? Hoje já está bem mais evoluído? Edivaldo, a cirurgia, a parte de hérnia de disco, para tratamento cirúrgico, ela tem evoluído e muito. E temos bons profissionais aqui em Balsas, temos ótimos colegas aí que fazem um trabalho muito bom. Eu tento até o último instante o tratamento cirúrgico. Por quê? Porque o tratamento cirúrgico para uma hérnia de disco é uma parte bastante agressiva. Hoje nós podemos fazer por vídeo, entendeu? Mas o risco é muito grande. Então, quando é que eu encaminho? Quando eu vejo que ele já não tem mais solução terapêutica, a nível de ambulatório, a nível de medicação já não consegue mais. Medicação já não consegue mais, já tem aquele formigamento para membros inferiores ou membros inferiores e já está limitando a função, aí nós encaminhamos para o serviço de neurologia para que faça isso. Mas é um pós-operatório muito longo. Então, enquanto ainda tem um recurso, enquanto nós vemos ainda que tem resposta à conduta prescrita, nós mantemos ele. No momento que o paciente já não responde mais à fisioterapia, medicamento, tratamento proposto, aí nós pedimos avaliação pela neurologia. Doutor, existe também vários tratamentos que aí a gente até já conversou um pouco, a infiltração. Explica pra gente um pouco o que é essas infiltrações. A infiltração, o que ela vem a ser? É um procedimento que é feito na articulação com o objetivo de fazer uma dose de ataque a nível anti-inflamatório. Você tem um quadro de uma gonartrose muito avançado. O que vem a ser a gonartrose? Uma artrose do joelho. Então você já tem uma lesão grave de cartilagem, essa cartilagem já está bastante inflamada, é uma articulação que está muito edemaciada, muito inchada, o paciente não consegue caminhar normalmente. Com isso, o que ele vai fazendo? Vai fazendo edema de membro inferior, aquela perna inchada, aquele joelho grande, inchado, quente. Aí o que nós fazemos? Fazemos o raio-x, fez o diagnóstico, podemos lançar a mão desse tratamento para quê? Qual é a finalidade? Fazer uma dose de ataque para que ele tenha uma melhora grande e dê início a um tratamento para uma recuperação mais precoce. Associado a isso vai ter o uso de medicamento, acompanhamento, a parte de fisioterapia, reforço muscular. Então a parte da infiltração, ela seria como se fosse uma dose de ataque para nós iniciarmos um tratamento, temos uma resposta num tempo curto, para uma melhora gradual, aumentando muito, diminuindo muito e melhorando muito o quadro de dor. Aquela velha história, quem tem dor tem pressa. Exatamente, exatamente. E a infiltração tem que saber ser feita e o profissional tem que saber a conduta, porque o paciente ele não pode ficar dependente dessa infiltração. Ele não pode ficar dependente de semanalmente querer ir ao consultório
para fazer essa aplicação intraarticular. Então, como é que nós fazemos? Fazemos a aplicação, ele tem a melhora, começa a fazer uso do medicamento via oral, começa a fazer a fisioterapia dele, a reabilitação, e dali para frente reforço muscular, e assim vai. Agora, se o paciente pensa em fazer semanalmente, sem fazer todo o tratamento, não vai ter êxito. Doutor, para resumindo um pouco da nossa conversa aqui, para quem está nos assistindo aqui pela Rádio Boa Notícia, através do Instagram, no YouTube, resumindo os maiores problemas, como que a gente poderia evitar? Se quiser contar aqui direto para quem está nos assistindo. Você quer por faixa etária ou como é que você quer? Vamos por faixa etária. Das crianças, a parte da ortopedia pediátrica, não teria como nós evitarmos, mas o mais importante na parte da ortopedia pediátrica seria o diagnóstico precoce. Então, a criança tem dor, tem alguma coisa que não está normal, pisa errado, a perninha, aquela perninha torta para fora, ou tesourinha para dentro, o pé não tem curva, ela tem alguma deformidade, alguma tumoração, procure de imediato o ortopedista pediátrico, faça logo uma consulta para que seja fechado o diagnóstico e, se possível, o tratamento mais precoce para que tenhamos o melhor resultado. A parte de trauma, o que eu aconselho muito? A nossa lida aqui no sul do Maranhão, eu acredito que uma grande porcentagem da nossa população trabalha com agro. Tentar ter o máximo de cuidado a nível do manuseio de equipamento, a nível do manuseio de ferramentas, porque o que nós recebemos é uma grande quantidade de traumas ocorridos em maquinário agrícola. Então, tomar cuidado com forrageira, tomar o máximo de cuidado quando estiver fazendo a manutenção de alguma máquina para que ela esteja desligada, e quando trabalhar com alguma coisa que seja de peso, para que tente usar aquela cinta ortopédica para proteção de coluna. E alguns casos que nós temos aqui que eu acho que 80% da parte de traumatologia é parte de motociclista. Uma grande quantidade dos nossos habitantes aqui se locomove pela falta de coletivos através de motos. E hoje o que nós vemos aí é um grande número de acidentes por imprudência. Porque aqui, em Balsas, o que você vê é uma situação de uma imprudência muito grande na parte dos motociclistas. O máximo de cuidado, pois você tem que lembrar que é um corpo humano em cima de uma máquina que ela está a 100, 120 por hora, e quando tem alguma colisão com essa máquina, esse corpo humano é projetado. Quando ele é projetado, o trauma é grande. E nós temos um grande número de óbitos em jovens, que ocasionado devido a acidente motociclístico. E outra parte que eu acredito que seja muito importante na parte do idoso, o máximo de cuidado para evitar queda. Evitar a parte de quedas em casa, onde ocorrem fraturas de punho, fraturas de colo de fêmur, fraturas de bacia. Então, se você tem um idoso em casa, evite fio pelo meio do caminho, evite tapete, evite a parte de chinelo ou calçado gasto. Quando esse idoso for utilizar o banheiro, que tem uma barra de segurança ao lado do vaso sanitário, outra barra de segurança dentro do banheiro, dentro do box. Caso ele vá fazer a sua higiene sozinho, que nunca tranque essa porta por dentro, porque corre o risco dele ter uma fratura, cair e ficar trancado. E, se possível, dentro do box tem um banquinho que ele tome o seu banho sentado, com um chinelo de borracha aderente, evitando a queda. Então, eu acho que a maior parte é isso. E, principalmente, retornando a ponto, parte de acidente motociclístico, acidente automobilístico. É uma quantidade muito grande, e vamos pedir para essa moçada aí que anda com motocicleta que vá mais devagar. Galera do grau, né? Que diz a galera do grau, tem porque cuidado. Eu vou lhe falar, a coisa mais triste que existe, eu trabalhei no Rio de Janeiro, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, que é um grande hospital de emergência, e a coisa mais triste que eu vejo, Edvaldo, é o seguinte: os meninos andam de moto para lá, para cá, os motociclistas, tem aquele grupinho dele. Quando sofre algum acidente, que tem alguma amputação, ou que, às vezes, no caso mais grave, fica tetraplégico com lesão cervical alta, a única pessoa que está na cabeceira daquele menino é a mãe.
E ali a gente vê qual que é o sofrimento. E aqui, sofrimento maior que esse é só quando você perde um filho para um acidente desse motociclístico. E aqui é muito complicado, porque nós não temos a parte de coletivos fazendo transporte, então uma boa parte da nossa população se desloca utilizando motocicletas, e é muito mais grave um acidente a nível de motocicleta do que de um automóvel fechado. Muitos desses casos, no caso do acidente, já consegue fazer aí todas as cirurgias aqui? Hoje eu atendo aqui a nível ambulatorial pela Prefeitura Municipal de Balsas e atendo a parte privada pelo Mais Centro Médico. Algumas cirurgias de pequena e média complexidade nós já realizamos no Mais Centro Médico. E as cirurgias de alta complexidade, a grande maioria é realizada aqui no HBU, no Hospital Balsas Urgente. E a equipe de ortopedia tem que dar os parabéns, é uma equipe multidisciplinar ali, é uma equipe que atua bastante e trabalha muito. Porque Balsas, o corpo de médicos ortopedistas de Balsas, eles não absorvem somente a nossa cidade. Balsas, né? Nós somos polo, então ele absorve a nossa cidade e mais 16 cidades aos arredores. Se eu não me engano, a única cirurgia que não é feita ainda aqui em Balsas, pelo serviço de ortopedia do Hospital Balsas Urgente, é a parte de coluna e quadril. Todo o restante é feito aqui. E dá também aqui os parabéns ao serviço de cirurgia geral do Hospital Balsas Urgente, porque nós temos aqui um hospital antigo, que é um hospital que não é de grande porte, mas que faz milagre. Para quem frequenta, para quem é funcionário do hospital, sabe o que eles fazem lá, porque você imagina, nós temos Balsas, se eu não me engano, mais 16 municípios, e toda essa população é absorvida no Hospital Balsas Urgente, e o serviço de cirurgia e o serviço de ortopedia faz verdadeiros milagres. Quando se faz por amor, né? Acredito que todos eles trabalham bem, que trabalham com amor, porque gostam da sua profissão, né, doutor? Além de trabalhar por amor, eles sofrem uma carga muito grande. Por quê? Se eu estou numa cidade que é numa capital e eu não tenho recurso naquela unidade, eu posso pedir auxílio para uma unidade vizinha. Só que aqui nós estamos numa realidade que nós não temos a cidade vizinha. A nossa cidade vizinha é 400 quilômetros. E o grande centro, que seria a capital, é 1.200, se eu não me engano, até São Luís. Está 800, desculpa, hein? Desculpa a minha ignorância geográfica. Mas então você pensa, você recebe um paciente politraumatizado pela cirurgia geral ou pela ortopedia e você tem que solucionar de qualquer jeito. Porque o mais próximo daqui são 4 horas e meia, ou se não, 800 quilômetros. Então, eu dou os parabéns a toda a equipe de ortopedia que eu já encontrei aqui e alguns colegas que chegaram depois de mim, e a parte da cirurgia, porque a parte de trauma é uma parte muito complicada de você solucionar numa unidade que ainda é pequena. Doutor, nosso bate-papo está muito bom. Existe muito assunto aí pra gente tirar dúvida. Eu acredito que muitas pessoas aí ficaram esclarecidas. Eu também tinha muitas coisas aí que eu sabia que a criança, por exemplo, nasce daquele jeito. Eu não sabia que tinha opções, né? Hoje, tratamento para reverter isso. Então, isso é bem importante a gente levar essa informação para todos. Mas para quem quer, quem tá atrás, precisa de um tratamento de excelência e quer encontrar o Dr. Carlos, como que faz? A parte de atendimento privado, eu atuo lá no Mais Centro Médico de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira atendo no Mais Centro Médico. E a parte de quem não puder fazer essa consulta particular, essa consulta privada, eu atendo também no CER, Centro Especializado em Reabilitação, aqui em Balsas. E o meu foco é a parte da ortopedia pediátrica. Então você que é de Balsas ou da cidade vizinha e precisa de um atendimento nessa especialidade que você não tem no Maranhão, procure a nossa Secretaria de Saúde, tente fazer o agendamento lá. Se você não tiver o recurso para ir no particular, procure fazer a nossa Secretaria de Saúde, faça o agendamento lá. Eu vou estar lá pronta para atender seu filho, para atender seu pequeno lá da melhor forma possível. E não perca essa chance de a gente poder corrigir essas deformidades e esses problemas o mais rápido possível.
Se você quiser, doutor, deixar o telefone ou o Instagram, para quem quiser, se no Instagram tem o telefone, para ficar mais fácil. No meu Instagram tem o telefone, é Dr. Carlo Trípode. É Carlos sem o Carlos S. sem S. Carlos sem S no final. Trípode normal mesmo, né? T-R-I-P-O-D-I, Trípode normal mesmo. Ficou muito fácil. Doutor, queria agradecer por essa oportunidade, por esse bate-papo aí, da gente esclarecer tudo isso. Se você quiser deixar algum recado final, fique à vontade. O recado final que posso deixar é agradecer o convite para esse bate-papo que nós tivemos e agradecer a toda a população aqui do sul do Maranhão que acolheu a mim, acolheu a minha família tão bem nesses quase 2 anos que estamos aqui, e dizer que nós nos sentimos honrados de poder atender a todos vocês e estamos à disposição de vocês. Precisou, nos procure ou no Mais Centro Médico, de segunda a sexta-feira, que eu terei o maior prazer de poder ajudá-los da melhor forma possível. Então esse foi mais um episódio do VitaliCast. Se fez sentido para você, se você acha que faz sentido para um conhecido, encaminha para ele esse podcast para ele não perder todas essas informações. E até a próxima.